É. Mano, o que eu vou falar agora é a parada mais importante que eu já vi na minha vida, eu acho. E é o quê? É como a gente pode entrar no estado de flow. O que significa isso? Significa o seguinte: a gente tá na Matrix. A Matrix é o quê? É o mundo dual. Tem o sujeito e tem o objeto. Daí a gente se vê no mundo e a gente fica procurando as coisas. Não, tal relacionamento vai me fazer feliz. Ou tal substância vai me fazer feliz. Ou tal situação, ou tal emprego. Daí a gente tá assim, a gente se vê como alguém no mundo e a gente fica buscando coisas pra nos preencher. E qual é a consequência disso? É a gente ficar ansioso. Às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente fica deprimido. Ansioso por quê? Porque a gente tá constantemente correndo atrás das coisas, acreditando que se a gente conseguir aquilo, a gente vai se sentir bem. Às vezes a gente consegue. Aí a gente relaxa um pouquinho e depois a gente fala, putz, mas eu preciso daquilo também, daquilo também, daquilo também. E às vezes a gente não consegue. Então a gente fica mal, a gente fica triste, a gente fala, não, ela não me quis. E a gente fica mal. Aí, esse é o mundo, a dualidade. Tem o sujeito e tem o objeto. A gente tá preso nisso? A gente tá. Mas tem como escapar disso. E é fazer o quê? Primeiro, a gente reconhece que tem um sujeito, o mundo do sujeito e do objeto, a dualidade. Aí a gente tem que reconhecer algo que tá além disso. Quando a gente reconhece esse algo que tá além do sujeito e do objeto, a gente consegue entrar no estado de flow. A gente estando preso no sujeito e no objeto, a gente não entra em flow. Porque a gente está preocupado, a gente está apegado, a gente quer aquilo, não quer aquilo. Então pra gente entrar no estado de flow, a gente tem que desapegar. E desapegar significa a gente emocionalmente parar de estar grudado em certas escolhas e certos objetivos. Quando a gente solta, a gente percebe que não só o mundo ele muda constantemente, como a gente, como sujeito, também muda constantemente. E se a gente se desapega e se abre nessa abertura que está antes do sujeito e do objeto, aí a gente deixa as coisas fluírem. Se a gente se apega no sujeito e fica procurando os objetos, a gente sofre. Se a gente se abre, aí a gente para de atrapalhar, basicamente. A gente deixa o mundo se manifestar e, de acordo com o mundo, o sujeito que a gente está operando, ele se manifesta, ele flui junto. Se a gente se abre, se a gente se desapega, o sujeito, ele flui sozinho. Ele naturalmente, espontaneamente se manifesta. Esse fluir natural do sujeito e do mundo, esse fluir desapegado, é o estado de flow. E quando a gente entra no estado de flow, é o que na China antiga era chamado de Tao. Tao significa caminho. Enquanto a gente está apegado nas nossas ilusões, nas nossas ideias, a gente vai sofrer. Mas quando a gente se abre, tanto a gente como o mundo vai fluir naturalmente. A gente entra no caminho, a gente entra no tal. O livro mais famoso sobre isso, ele começa falando o seguinte: o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Porque o tal não é uma ideia, não é um conceito. O tal é uma experiência. Então o que eu tô fazendo aqui é apontar para essa experiência, sabe? Se a gente começar a relaxar e só observar, sem querer impor, sem querer buscar, só se abre e relaxa. Aí a gente vai começar que a vida começa a fluir, a gente começa a fluir. E quando as coisas fluem, a nossa experiência é muito mais agradável, é muito mais natural. Daí a gente começa a entrar no tal.
Olha, tem um arco-íris no céu. Querem ver? Será que dá? Ah. O mundo é como um arco-íris, sabe? Ele tá constantemente. É uma imagem que surge e cessa, surge e cessa. É o show que Deus cria pra ele mesmo, sabe?